atendimentos odontológicos, médicos, né, psicólogos também estavam lá com a gente. E foi uma bênção e eu agradeço a Deus por tudo isso. Mas hoje nós vamos refletir, o tema está aí, irmãos, da nossa reflexão, o melhor da criação. O texto que iremos ler se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 até o 31. E iremos ler também o capítulo 2, do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 31. E Gênesis, capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Palavra do Senhor, e que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, todas as religiões, né, contam aí as suas histórias de origem. Né? Você, independente da religião, você vai ter lá um ponto de vista diferente de como tudo surgiu. Tá? E parece que essa busca pelo início de tudo, muitas vezes é até uma parte central da fé de muita gente. Tá? Não só apenas assim, a religião, mas de fato o ser humano busca a sua origem. Né? A gente quer saber de onde a gente veio e principalmente, talvez mais importante, para onde a gente vai. Essa é a grande questão aí, uma das grandes questões, na verdade, da humanidade. Eu posso logo lhe dizer que a Bíblia dá resposta para tudo isso. A Bíblia é muito clara quando fala que nós viemos de Deus e para Ele nós devemos voltar. Né? Esse é o propósito aí da nossa criação. Então, por mais assim que todas as religiões contem lá seu ponto de vista sobre a origem da criação, a narrativa bíblica vai se diferenciar de todas elas. Tá? Se você pegar, por exemplo, na antiguidade, você vai ver que principalmente aqueles povos vizinhos do povo de Israel, todos eles defendiam que tempo, espaço e matéria sempre existiram. A Bíblia já mostra um ponto de vista um pouco diferente. Né? A Bíblia mostra que tempo, espaço e matéria passou a ser criado, né? Foram criados, na verdade, por Deus. E o fato de tempo, espaço e matéria terem sido criados e não existirem desde sempre, isso já fala sobre a eternidade de Deus, sobre a espiritualidade de Deus e sobre a transcendência de Deus. Quando a gente percebe os outros deuses, aos quais aqueles povos lá adoravam, a gente vai ver, irmãos, deuses falhos, deuses que não são, por exemplo, onipotentes, deuses que agem de uma forma que não expressam, na verdade, um amor, mas muitas vezes um interesse, né? Onde aqueles povos adoravam aos seus deuses para receber algo em troca. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber um relacionamento totalmente diferente de Deus com a humanidade. A gente vai ver que o relacionamento é todo baseado em amor. A gente não adora a Deus para receber algo em troca, não é isso? A gente adora porque a gente o ama e por aquilo que Ele
que ele é. Então, por mais que muitas vezes existam pontos em comum entre a nossa religião e as outras religiões, nós temos que procurar aquilo que nos diferencia das outras. E principalmente eu lembro quando eu era professor do seminário, uma das coisas que eu falava quando eu ensinava cristologia, né, que é a doutrina sobre Cristo, que o ponto central do cristianismo é a ressurreição do nosso Senhor, né? É o que de fato diferencia o cristianismo das outras religiões. Então a gente precisa realmente buscar tudo aquilo que nos diferencia das outras religiões, até porque isso vai fazer com que a gente crie aí e mantenha a nossa identidade como cristãos. Mas voltando aqui, irmãos, para esse texto, uma das coisas mais belas assim que eu entendo do relato da criação é que ela é apresentada a nós em forma de poesia. Não sei se você sabia disso, né? Mas o relato que nós temos aqui, Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, ele é relatado em forma de poesia, né? Era como os hebreus ali entendiam a poesia. E existe um tipo de poesia hebraica que acontece justamente nesse texto que a gente leu, que a gente costuma dizer assim, que ela é apresentada a gente como uma constante crescente. O que é isso? A gente tem, toda poesia ela tem uma métrica e ela tem um ritmo, não é? Então o que acontece? As coisas vão sendo criadas. As coisas vão sendo criadas, Deus cria, no primeiro dia Deus vai criando algo, no segundo dia Deus cria outra coisa, no terceiro dia, e isso é uma crescente. É como se fosse assim, da menos importante para mais importante, né? Quando chega na criação da humanidade, o ritmo da poesia muda, né? E aí o que acontece? A gente tem então o melhor da criação, aquilo que Deus criou, né? A humanidade, e depois a gente vai ver o seu próprio descanso. O ser humano, como nós vimos aqui, irmãos, nesse texto, ele é criado no 6º dia. No mesmo dia lá que os animais, mas isso, por mais que a gente faça parte da natureza de Deus, a gente se diferencia. Por quê? Por causa do nosso ofício. O ofício que Deus dá, a bênção que Deus dá para a humanidade. Tá? Claramente aqui nós somos colocados como superiores aos animais. A própria Bíblia fala isso depois em Salmos e depois o autor de Hebreus também vai falar. Então, o que é que a gente aprende, irmãos? Quando a gente lê a palavra de Deus, a primeira coisa, valorize a vida. Irmãos, viver é um dom que Deus deu para cada um de nós. Estar vivo é uma bênção que Deus concedeu a você e a mim. Poder respirar, poder estar aqui hoje, agradecer a Deus, você acordou na sua casa, tomou seu cafezinho, não é? Veio para cá para a igreja, está aqui neste culto maravilhoso, adorando, louvando a Deus, você é abençoado por estar vivo. Por isso que nós precisamos aprender, irmãos, cada vez mais a valorizar a vida. E talvez a melhor forma, talvez não, com certeza a melhor forma da gente valorizar a vida é justamente compartilhando o evangelho com as outras pessoas. É justamente falando desse amor de Deus para aquelas pessoas que estão perdidas. Mas como nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que está caída, né, e o próprio texto da criação vai falar sobre isso, a gente percebe que muitos dos valores estão se invertendo. Eu fico admirado porque muitas vezes eu vejo frases que pessoas colocam lá nas suas páginas do Instagram, que eu fico pensando, rapaz, essa pessoa não entendeu o que é cristianismo. Porque o que a gente vê é assim, a pessoa coloca lá e coloca cristã, Salmo 23, signo de Sagitário, né? Cristã, Salmo 23, totalmente leonino, né? Sabe, a gente encontra coisas assim que realmente não fazem muito sentido com a fé cristã. E uma das frases que eu vi esse dia, que não era a frase para cristão colocar, é assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Você já teve vontade de falar isso, não foi? Mas sinceramente, irmãos, não é frase para cristão estar divulgando, não. Principalmente quando a gente lê aqui o texto bíblico. Eu sei que os animais têm lá a sua importância, lógico. Um dia desse eu conversei com uma pessoa que era budista, e por ser budista ela enxergava os seres humanos iguais, né,
com o pé de igualdade aos animais. A gente pode ter uma conversa bem legal, bem bacana ali, onde eu pude apresentar o ponto de vista do que a Bíblia nos oferece, né? E ela coloca realmente o ser humano como parte da natureza, como fazendo parte da natureza, mas com um diferencial, né? Que é a partir do nosso ofício, aquelas bênçãos que Deus concede unicamente ao ser humano e o dever que nós temos de dominar e de cuidar aqui a criação. Então, quando a gente vê, irmãos, Deus criando o ser humano, a gente vai entender que todo ser humano foi criado para ser amado. Você foi criado para ser amado. A forma como Deus lhe criou, a forma como Deus me criou, irmãos, a forma como nós agimos hoje por conta dessa criação, mostra o quanto Deus nos ama e o quanto é necessário a gente compartilhar esse amor com as pessoas. O quanto é necessário, irmãos, a gente ter esse relacionamento, sabe, com os nossos irmãos. O dever de amar a humanidade é nosso e ele se fundamenta justamente no texto aqui da criação. Lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 43 a 45, o próprio Jesus Cristo diz, como parte do Sermão do Monte: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que são mais difíceis de amar do que outras, não é? Ou todo mundo é fácil de ser amado? Mas pense em você é uma pessoa fácil de ser amada? A gente precisa pensar nisso. O nosso Senhor aqui, irmãos, nesse texto, Ele nos ensina uma coisa muito importante, que o dever de amar os inimigos é dever de quem conhece a Deus. Ele fala aqui, olha, se você não ama o seu inimigo, você não está fazendo nada, você não tem recompensa nenhuma. Os pagãos fazem a mesma coisa. A gente precisa aprender justamente a amar todas aquelas pessoas, irmãos, que são difíceis de serem amadas. Inclusive, o amor ao próximo é uma das formas onde nós somos identificados como filhos de Deus. Né? Amar o próximo, fazer como Cristo fez, agir como Jesus Cristo agiu. Lá no livro de Atos está escrito, a primeira vez que os apóstolos, ou que a igreja, foram chamados de cristãos. E cristãos, nós sabemos, significa o quê? Pequenos cristos, aqueles que imitam a Cristo, aqueles que andam como Cristo andou. E todo esse amor, irmão, se fundamenta justamente nesse modo, nessa forma como nós fomos criados. A visão que a Bíblia nos oferece é que tudo foi preparado para que só depois a humanidade fosse criada. Agora perceba o detalhe aqui no versículo 26, essa primeira partezinha do versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, ó: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você percebeu um detalhezinho que tem de diferente aí, do modo como Deus cria os animais, do modo como Deus cria as outras coisas e como Deus cria a humanidade? A primeira diferença está justamente porque é a primeira vez em que Deus aparece dialogando. Quando a gente vai ler os textos, lá nos primeiros versículos, a gente vê simplesmente a narração. Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus separou as águas, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Quando a gente vai ter a criação da humanidade, a gente tem um detalhe. O Senhor fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai encontrar na teologia diversas interpretações sobre o que isso significa, sobre o que esse diálogo significa. Alguns vão falar que Jesus estava falando com os anjos, outros vão falar que Deus, na verdade, estava falando com os anjos, outros já vão falar que talvez fosse ali uma comunhão entre a Trindade, né? Onde a Trindade estivesse conversando e ali os três criam a humanidade. Outros já vão falar que isso seria um plural majestático, onde uma pessoa, quando ela era muito importante, ela se referia a ela mesma como no plural. Independente da interpretação que a gente possa crer ou que a gente venha ter aqui, uma coisa a gente percebe: o ser humano foi criado de uma maneira especial. O ser humano foi criado de uma forma, irmãos, que expressa todo o amor de Deus
pela humanidade. Veja que Deus criou tudo a partir do nada. O ser humano é o único ser criado a partir de uma matéria-prima. O homem do barro e a mulher da costela do homem. Mas tenham em mente, irmãos, que qualquer bênção que recebemos vem acompanhada de uma responsabilidade. É o que a Bíblia nos ensina nesse texto. Nós lemos que Deus abençoou a humanidade. Deus abençoa a humanidade com fertilidade, com esse domínio, no sentido de administrar a criação. Mas, como eu disse, infelizmente nós vivemos nessa sociedade caída, onde o texto bíblico mostra, fala da queda da humanidade. E nós vivemos, irmãos, cada vez mais em uma época onde o amor às pessoas está sendo desvalorizado. E onde o amor às coisas, é o que realmente ganha destaque na vida de muita gente. O amor aos bens materiais faz com que a gente se distancie do propósito da nossa criação. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E a gente poderia muito bem entender o dinheiro como bens materiais também. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para ganhar dinheiro, quanta corrupção a gente não vê no nosso país, por amor ao dinheiro. Quanta violência a gente não vê no nosso país, simplesmente por amor ao dinheiro. No verso 26, irmãos, que nós acabamos de ler, está escrito a bênção que só a humanidade pôde receber. É que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu lembro também, quando eu tenho um autor de teologia sistemática chamado Luiz Berkoff, onde ele vai falar que nada, isso é verdade, nada é capaz de apagar o fato de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Pode ser a pior pessoa que vier na sua mente agora. A pior pessoa. Ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Qual é o grande problema? É porque o papel do pecado é desfigurar isso. O papel do pecado, ou de Satanás, é fazer com que a imagem, a semelhança de Deus na humanidade seja desfigurada. Ele faz com que a gente deixe de perceber que o nosso próximo, independente de quem seja, também é imagem e semelhança de Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso quando eu leio, por exemplo, aquele texto onde Jesus exorciza, o gadareno. Aquele homem que a Bíblia fala que vivia nos túmulos, que vivia isolado, se ferindo com pedras, cheio de correntes, possuído por uma legião de demônios, onde nem as correntes seguravam aquele homem. Como era que a gente pode enxergar um homem daquele como sendo imagem e semelhança de Deus? Só Jesus. E aí Jesus vai lá, ama aquela pessoa que é extremamente difícil de ser amada, enxerga a imagem e semelhança de Deus e expulsa a legião de demônios daquele homem e transforma um endemoniado no missionário. Porque ele passa a pregar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Mas nós só vamos ter essa consciência a partir do momento, irmãos, que a gente entender o próximo também como imagem e semelhança de Deus. O seu semelhante, o ser humano, essa pessoa aí que está do seu lado, essa pessoa linda que está do seu lado aí, é imagem e semelhança de Deus. Percebendo isso, você vai perceber a necessidade de evangelizar. Essa foi a bênção que apenas a humanidade recebeu. O melhor de tudo é que a Bíblia fala, irmãos, que Deus, quando criou a humanidade, Ele passa um pouquinho do seu Espírito para a gente. Lembra? A imagem que o texto nos oferece. Deus cria o homem do barro, do pó da terra, e a Bíblia diz que Ele faz o que não fez em nenhum outro ser. Ele sopra nas narinas do homem. E aí a Bíblia diz que a partir do momento que o homem recebe o fôlego de vida, ele passa a ser uma alma vivente. E aí vocês sabem que no hebraico, a língua original em que o texto foi escrito, a palavra vento e espírito é a mesma, ruar. Então, pode ser tanto utilizado para vento como para espírito. Então, o sopro de Deus no nariz lá do ser humano implica dizer que Deus passou um pouquinho do seu espírito para cada um de nós.
Somos imagem e semelhança do nosso Criador. Somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu não acredito muito, sabe? Esse é um dos motivos pelo qual eu não acredito naquela ideia da respeito, mas não acredito naquela ideia da teologia reformada, de depravação total, de que o homem é totalmente depravado, de que o homem não tem nada de bom nele, de que a humanidade é incapaz de fazer o bem. Quando a gente olha, irmãos, aqui, por exemplo, a criação da humanidade, nas outras, quando termina o dia, a Bíblia vai dizer assim, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria a humanidade, vai estar lá escrito, e viu Deus que era muito bom. Como é que pode existir algo muito bom em algo que é totalmente depravado? Não tem como. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, sabe, o amor pelo qual Deus utilizou para nos criar. Somos imagem e semelhança do nosso Criador. E isso é o que dá a nossa dignidade, o intelecto, raciocínio. É isso que vai fazer com que a gente tenha motivação para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Nós estamos refletindo aqui, irmãos, sobre o melhor da criação. Mas você lembra que eu falei daquela poesia hebraica, não é? Onde ela vem nessa que nós chamamos de constante e crescente. O que a Bíblia nos apresenta aqui é que tudo, Deus finaliza a sua obra no 6º dia. Mas tem lá o 7º dia. Lá em Gênesis, no capítulo 2, do 1 ao 3, que a gente leu, nós vamos ler de novo, diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse descanso de Deus, irmãos, faz parte da criação. O 7º dia faz parte daquilo que Deus criou. Sabe que muitos se enganam, porque pensam que a imagem que o texto oferece aqui do descanso de Deus, é um texto como se Deus tivesse assim, eu terminei agora a minha criação, eu estou cansado, eu vou aqui deitar numa rede, vou ficar na sombra, tomando água fresca e só descansando, relaxando aqui. A visão que a Bíblia nos oferece, irmãos, não é essa não. Tá? O descanso de Deus é uma questão de contemplação. Deus contempla a sua criação, né? Então ele descansa. E esse descanso de Deus, irmãos, ele é tão importante que o próprio Deus abençoa, né, o 7º dia, chamando ele de santo, e ele espera que a humanidade o imite também descansando. É claro que eu não vou entrar aqui na questão do sábado, não vou fazer isso. Tá? A própria Bíblia fala, o próprio Jesus Cristo deixa bem claro que o descanso ele não se resume a um dia na semana. Né? Os próprios apóstolos lá no Novo Testamento passaram a se reunir no domingo, fazendo uma referência, claro, à ressurreição do nosso Senhor. Mas veja, isso era tão importante, era tão profundo entender esse descanso de Deus, que ele fazia parte da lei. No Antigo Testamento existia a lei, no sábado, no 7º dia, ninguém podia trabalhar. Você, nem o escravo, nem ninguém. Você ficava na sua casa, com a sua família, e ali você cultuava ao Senhor. O descanso que a Bíblia nos apresenta, não é esse descanso que a gente pode ficar dormindo até tarde, também, isso é importante. Mas nas Escrituras, irmãos, descanso está associado à adoração. Quando a Bíblia fala sobre a necessidade da gente descansar, ela sempre vem ligado a uma questão de adoração, a uma questão de culto. Quando a gente vai ler sobre as festas, por exemplo, que foram instituídas ali com Moisés, a gente vai ver que as festas eram verdadeiros cultos. E nesses cultos lá, quando Moisés falava das leis, ele dizia assim, olha, nesse dia é sagrado, você vai descansar, você não vai trabalhar, você vai se reunir para adorar a Deus. Então, quando você vê essa palavra assim, o descanso que a humanidade precisa, né, entenda que ela sempre está sendo associada a um ato de adoração, ou a um ato de culto, ou a um ato onde você não vai trabalhar, você vai deixar a terra descansando, você vai deixar seus funcionários descansar, e você vai estar reunido ali com a sua família para adorar a Deus. Mas qual é o problema? Novamente eu preciso dizer aqui, irmãos,
nós vivemos em uma sociedade caída. E qual é o problema hoje? O problema é justamente descansar. Já parou para perceber que hoje tudo implica em sobrecarga? É sobrecarga no trabalho, é sobrecarga emocional, é sobrecarga nos relacionamentos familiares. A gente vive em uma sociedade que está cansada e que não para realmente aqui para descansar. Sabe qual é o melhor de tudo aqui, irmãos, do relato da criação? É que Deus nos chama para participar do seu descanso. O Senhor abençoa o 7º dia. O Senhor abençoa o seu próprio descanso. Institui na lei. Vocês também precisam me imitar. Vocês precisam fazer o que eu fiz. Eu descansei. Vocês também precisam descansar. O melhor da criação é justamente esse, irmãos. É o 7º dia. O descanso que Deus proporciona para a humanidade. Talvez você que está aqui, você até esteja dizendo, mas eu estou cansado. O Senhor tem um descanso para você. Ele chama você a participar desse descanso. Muitas vezes é esse seu cansaço que impede você de enxergar que o Senhor está lhe chamando. Olha, se entregue a mim. Eu estou de braços abertos para lhe receber. Em mim você vai descansar. Em mim você vai ficar sossegado. Deus nos chama a participar disso. Descanso ligado à adoração. Quer uma dica aqui? Se você quiser entender o Antigo Testamento, é essencial para a sua vida ler a carta aos Hebreus. O autor dos Hebreus, ele reinterpreta muita coisa ali do Antigo Testamento. E tem uma parte, lá no capítulo 4, nos versículos de 9 a 11 da carta aos Hebreus, onde o autor fala sobre esse descanso. E olha só que coisa interessante que ele diz aqui. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Quando a gente vai ler esse texto aqui no contexto de Hebreus, nós vamos perceber uma coisa, que esse descanso de Deus do 7º dia, ele passa a ser associado, irmãos, com algo ainda melhor do que a gente pode imaginar. O descanso de Deus é a eternidade separada para a humanidade. O descanso de Deus, irmãos, é a eternidade. Aquele dia em que nós iremos ver o Senhor face a face. Aquele dia, irmãos, onde nós estaremos adorando ao Senhor. Aquele dia que Jesus vai voltar para nos levar e nós vamos viver em um lugar onde a Bíblia fala que não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter nada disso. Esse é o descanso verdadeiro que fala aqui na carta aos Hebreus, e nós precisamos aprender, nós precisamos viver o descanso da eternidade. O nosso erro, irmãos, é esquecer da vida eterna. O nosso erro é esquecer, irmãos, a maravilha que Deus separou para cada um de nós na eternidade. É aquela promessa, se hoje você está sem esperança, o descanso do Senhor é a sua esperança. Hoje eu estou chorando. No descanso, a Bíblia fala que toda a sua lágrima será enxugada. Mas eu estou sofrendo. A Bíblia nos ensina que no descanso do Senhor esse sofrimento não existe. Eu estou triste. A Bíblia fala que no descanso do Senhor, essa tristeza também não vai existir. Hoje a gente sofre, mas a gente se apega na esperança da eternidade. Por isso, participe da realidade de Deus. Deus nos chama a isso. Participar de tudo aquilo que Ele mesmo é. Sabe que um dos nomes mais maravilhosos que Jesus Cristo recebe, né, é um nome tão comum entre a gente, né, é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas sabe que esse Deus conosco não é simplesmente
aquele Deus que fica do nosso lado, não. Esse título que é atribuído, esse nome que é atribuído a Jesus, irmãos, ele fala de algo muito mais profundo. Ele fala que Deus participa também da nossa realidade. O sofrimento de Jesus Cristo, tudo o que Ele passou aqui, são coisas que nós também enfrentamos, são coisas que nós passamos. Então veja, nós temos um Deus que escolhe participar da nossa realidade. Nós temos um Deus que participa daquilo que nós sofremos. Nós temos um Deus que conhece a nossa dor. Nós temos um Deus, irmãos, que participa de tudo aquilo que nós somos. Por isso que o Senhor nos chama a participar da realidade dEle. E a melhor forma de ser amado e de amar é participando da realidade de Deus. A realidade que o Senhor tem para lhe oferecer é um descanso, que é o que a nossa sociedade mais precisa hoje. Um descanso porque você vai estar totalmente satisfeito em Jesus Cristo. Por que nós somos cristãos? Porque Cristo satisfaz a minha alma, não é? Cristo satisfaz. Cristo é a razão da nossa existência. Nós fomos criados por Deus e precisamos voltar para Ele. No dia que você voltar para Deus, você vai receber esse descanso, o melhor da criação que Deus preparou para você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar, louvar e engrandecer esse Deus tão maravilhoso. Nós vamos cantar: digno é o Senhor. Vamos dar graças a Deus por tudo que Ele passou, porque Ele nos salvou. Dizer aqui que Ele é digno de receber toda a adoração, o soberano Criador, aquele que criou a humanidade. Vamos cantar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. É
Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que participa da nossa realidade. E nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor que o Senhor utilizou para nos criar. Nós te agradecemos, Senhor, porque esse amor está em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que venhamos aprender com o Senhor a demonstrar também amor àqueles que estão sofrendo, àqueles, Senhor, que estão perdidos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu povo, Senhor, que está neste lugar, venha, Senhor, cada vez mais participar do teu descanso, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas inquietas, tantas pessoas, Senhor, com sobrecarga. Nós cremos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós cremos que o Senhor é um Deus que está com a sua mão estendida sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, nos faz descansar na tua presença, para te adorar por tudo aquilo que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém.